O que a sua relação com os seus pais pode ter a dizer sobre a sua vida amorosa? Vamos falar um pouquinho disso aqui nesse vídeo hoje. A sua relação com seus pais tem absolutamente tudo a ver com a sua vida amorosa. Em que sentido? O primeiro ponto de ligação entre essas duas coisas está nas energias masculina e feminina. A sua mãe é a primeira referência que você tem de feminino, assim como o seu pai é a primeira referência que você tem do masculino. E a forma como você os enxerga, a forma como eles tinham uma dinâmica entre si, juntos ou separados, vai dizer muito a respeito de como você vai enxergar os homens e as mulheres dentro do contexto de um relacionamento amoroso. Então, por exemplo, se a sua mãe era uma mulher muito passiva, muito submissa, que não colocava a sua voz no mundo, que aceitava que o seu pai, por exemplo, passasse muito dos limites em relação a algumas questões, isso vai te levar a entender a sua mãe como uma mulher fraca. E aí você liga inconscientemente o feminino à fraqueza. Você tem uma ideia inconsciente ou consciente até muitas vezes de que ser mulher é ser fraca, é ser frágil. E isso gera uma necessidade em você de usar mais da sua energia masculina, que é a nossa energia de ação, de provisão, de liderança, de direcionamento. Da mesma forma, se você teve um pai que era muito submisso, que era mais passivo e a chefe da casa era sua mãe, você vai ter uma tendência a achar que a sua posição como mulher é uma posição de liderança, deve ser uma posição de liderança, de direcionamento e de controlar realmente a família, de comandar esta família e, portanto, que seu marido ou seu parceiro deve seguir o seu direcionamento. Isso é só um exemplo básico, um tipo de dinâmica que pode acontecer a partir da visão que você tenha com seus pais. Isso pode ser o oposto também. Se você teve um pai muito forte, um pai muito líder, um pai que direcionava muito e que talvez até utilizasse a sua masculinidade de uma maneira não tão saudável, impondo demais as coisas à sua mãe, impondo demais as coisas à família, isso pode te levar a rechaçar esse masculino, a rejeitá-lo e, portanto, você acaba rejeitando o masculino de seus parceiros também, tentando fazer com que eles sejam abafados, tentando castrar esse masculino deles, impondo-se demais, controlando demais, direcionando demais esse homem. Só por esses exemplos que eu tô dando, já dá pra gente perceber o quanto que os nossos pais influenciam a nossa vida amorosa, não é? Mas muito além disso, existem vários outros julgamentos que a gente faz a respeito do nosso pai e da nossa mãe que ficam guardados no nosso mundo emocional, nosso mundo interno. Muitas vezes a gente faz terapia, a gente trabalha essa questão de pai e mãe, mas a gente só consegue trabalhar aqui, na nossa mente, no nosso consciente. E temos muita dificuldade de trazer isso para o mundo emocional. E esse não é um trabalho do dia para a noite, esse não é um trabalho muitas vezes fácil, porque ele atinge pontos importantes nossos de dor que a gente tende a jogar para debaixo do tapete, mas que é necessário que seja feito para que a gente realmente pare de replicar projeções inconscientes de pai e mãe no nosso parceiro ou na nossa parceira. Isso acontece tanto com mulheres quanto com homens e vai guiar de maneira muito forte as nossas relações e os nossos comportamentos dentro das nossas relações. Então, uma forma de já começar a desvencilhar isso é se perguntar: o que eu acho que faltou da minha mãe ou do meu pai para mim? O que eu julgo que meu pai ou a minha mãe poderiam ou deveriam ter feito diferente comigo? O que eu acho que meu pai e a minha mãe talvez façam até hoje que torna a vida deles mais difícil e que não necessariamente tem a ver comigo, porque muitas vezes a gente tem essa tendência a julgar pai e mãe a partir da nossa perspectiva e da nossa consciência atual, o que não é absolutamente saudável. Afinal, eles são pessoas diferentes que tiveram oportunidades diferentes, ambientes diferentes, histórias diferentes. E se nós fôssemos viver a mesma vida que eles viveram, no mesmo local, no mesmo tempo, com a mesma família, com as mesmas oportunidades, com certeza tomaríamos as mesmas atitudes que eles tomaram. E esse é o início de um ciclo de quebra de padrão. É assim que a gente começa a parar
de replicar padrões de comportamento. Porque tudo aquilo que a gente julga nos nossos pais, a gente repete de uma maneira ou de outra. Por exemplo, eu julgo que a minha mãe era uma pessoa muito dura, muito ríspida, muito intransigente, sem paciência. E aí eu acabo me conectando com um homem com as mesmas características que ela, sem me dar conta, sem perceber que eu estou escolhendo replicar aquele modelo de relação na minha vida. E por que isso acontece? Por conta da lei do pertencimento, que é uma lei que rege os relacionamentos e que diz que nós tendemos a querer resgatar o sentimento de pertencimento do nosso núcleo familiar, dos nossos antepassados. A nossa alma quer voltar para perto dos nossos antepassados, quer se sentir pertencente a esta família de origem, de alguma forma. E quando julgamos nossos pais, estamos, na verdade, nos afastando deles. Tudo aquilo que eu julgo me gera rancor, me gera raiva, me gera tristeza, me gera angústia. E isso faz com que eu me afaste deles emocionalmente. E aí vem a minha alma e quer me trazer de volta. Quer me trazer de volta instintivamente para esse círculo familiar. E como ela faz isso? Replicando situações que eu julguei no passado para me mostrar que eu não sou assim, tão diferente deles. E aí muitas vezes a gente não entende. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Às vezes a gente nem se dá conta que é uma situação muito parecida. A gente demora para chegar nesse lugar de reconhecer que estamos repetindo ciclos. E a partir do momento que a gente reconhece que está repetindo ciclos, a gente precisa agir. Agir em direção à concordância daquilo que foi, como foi e quando foi. Em direção a aceitar de fato os nossos pais, como eles puderam ser, como foi possível para eles. Primeiro a gente faz isso aqui no nosso mundo externo, no nosso mundo racional, e depois a gente faz isso no nosso mundo interno, no nosso mundo emocional. É um processo de passar daqui para cá. E aí sim a gente consegue se libertar de padrões, de repetições que na verdade nos levam para baixo, que nos levam a ter problemas de relacionamento. E aí a gente para de replicar os ciclos e consegue sair desse círculo vicioso. Isso não quer dizer que a gente precise necessariamente sair de uma relação que percebemos ser uma réplica de um padrão do passado, mas precisamos ressignificar a forma como estamos escolhendo nos relacionar com aquela pessoa que pode ser difícil de lidar, que pode ativar gatilhos na gente. Na verdade, ela representa uma oportunidade de mudança interna, de mudança da forma como nos relacionamos, como vamos lidar com esses padrões do passado. É por isso que o trabalho de trazer do inconsciente para o consciente as nossas dores, os nossos traumas, os nossos julgamentos é tão importante. E esse é um dos 3 pilares que provocam todo e qualquer tipo de problemas de relacionamentos. Os outros 2 pilares são as dores emocionais inconscientes, dor do abandono, dor da rejeição, dor da traição, dor da manipulação, dor da humilhação. Todos nós temos todas essas dores, uma ou outra mais acentuadas normalmente, elas provocam comportamentos muitas vezes disfuncionais. O segundo pilar são as energias masculina e feminina, que diz respeito à lei das polaridades, onde feminino atrai masculino e masculino atrai feminino. Todos nós temos as 2 energias dentro da gente, mas o equilíbrio delas é diferente nos homens e nas mulheres, e isso precisa ser olhado com carinho para que a gente entenda onde estamos errando nas nossas relações conosco e com os outros. E o terceiro pilar é justamente a relação com os nossos pais, que está totalmente interligada com as energias masculina e feminina, como eu falei no início desse vídeo, e com as dores emocionais inconscientes que vêm lá na nossa infância e por isso são muito ligadas também aos comportamentos dos nossos pais. Se você quer saber mais a esse respeito, continua acompanhando os vídeos aqui do canal, que eu vou trazendo mais conteúdo de valor para ir virando chaves importantes aí para vocês. Um beijo e até a próxima!